Paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal Missão A Verdade Liberta. Jesus disse que alguns dos seus discípulos não provariam a morte sem antes ver ele voltando em glória no seu reino. Como isso se cumpriu, sendo que os seus discípulos morreram sem antes ver Jesus voltando? Como entender, como explicar isso? Vamos tratar deste assunto nesse vídeo. Então, para responder essa pergunta, eu vou pegar aqui a minha Bíblia, nós vamos ler o texto em que Jesus fala a respeito disso. Nós temos aqui o Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Eu vou ler só o verso 27 e 28. Diz assim: Porque o Filho do Homem há de vir, na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existe alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Vou repetir aqui a parte B. Existe alguns, ou seja, no plural, que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Se você pesquisar na internet, vai ver muitas tentativas de resposta a essa curiosidade, porque nós sabemos que Jesus ainda não voltou na sua glória e nem estabeleceu o seu reino vindouro e futuro. Porém, há aqui talvez uma promessa de que alguns não morreriam sem antes verem o Senhor voltando no seu reino e em glória. Só que isso, literalmente, pelo menos, não aconteceu. Até mesmo porque os seus discípulos morreram e 2000 anos depois nós estamos aqui na mesma expectativa, esperando Jesus voltar em glória para estabelecer o seu reino. Então, como responder, como explicar essa fala de Jesus? Como que isso se cumpriu? Nós costumamos dizer que a Bíblia explica a própria Bíblia. Nós não podemos adicionar a nossa interpretação às Escrituras com base em achismo. Nós interpretamos a Bíblia com base no contexto imediato do texto, com base em que outros textos diz a respeito de assuntos semelhantes, com base na consulta aos textos originais, o significado real da palavra. Enfim, há muitas formas de você interpretar as escrituras sem adulterar o sentido real do que ela realmente está querendo dizer. A Bíblia que nós temos nas mãos é uma tradução do texto original. É claro que mesmo em português é possível perceber o que o texto quer dizer mesmo sem consultar o original, mas tem que ter muita atenção ao que o contexto está explicando e demonstrando. Mas, se possível, hoje com a tecnologia, no caso o Novo Testamento em grego, você tem essa facilidade de encontrar o texto original, de encontrar a palavra e encontrar dicionários explicando o que aquela palavra quer dizer. Eu, em outros vídeos, explicando, por exemplo, a respeito da palavra amor, que em português nós diferenciamos os tipos de amor com base no contexto. Ao amor de um homem para com uma mulher, ao amor de um pai para com seu filho, há um tipo de amor que é de um amor mais amigável. Existe o amor de Deus para conosco, que é o amor condicional. E isso acontece na língua grega para diversas outras palavras. E que em português, para nós, é a mesma, só muda o significado e o sentido de acordo com o contexto.
mas que em grego muda-se a palavra. E aqui neste texto nós podemos analisar o texto original com base em toda essa tecnologia. Eu não vou aqui citar o texto grego, eu não estudei grego, apenas uso dessas ferramentas, que é conferir o texto original e o dicionário no texto original. Então vamos pensar sobre este texto e tentar responder. Primeiramente, eu quero responder com base no texto grego de uma palavra que contém aqui no verso 28. Vou repetir aqui o verso 28, que diz assim: em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existe alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. A palavra em grego que eu fiz aqui a minha pesquisa é o verbo vejam. O verbo ver contido aqui que Jesus se referiu aos seus discípulos. Você pode pesquisar e constatar que isso é uma realidade. Para o verbo ver em grego, existem diversas palavras utilizadas de acordo com o objetivo dela. Por exemplo, se eu falar que eu estou vendo de longe um coelho, com base na vista à distância, e na verdade aquilo não é um coelho, é um gato, pois é a percepção que eu tive por conta da minha visão à distância, o verbo utilizado ver no grego é uma palavra diferente. Em contrapartida, o verbo ver aquele animal próximo é diferente. Eu uso em português o verbo ver para algo que está longe, tanto para algo que está perto. Enquanto no grego é diferente as palavras utilizadas para o ver que está longe e para o verbo ver que está perto. Não sei se eu estou me fazendo entender. E da mesma forma, é uma outra palavra utilizada para o verbo ver quando quer se expressar uma visão figurada. Ou seja, você vê, mas de fato aquilo não é literalmente uma realidade. Acho que agora está ficando mais claro. Então, de acordo com o contexto, em grego se usa uma palavra diferente para cada sentido que ela quer demonstrar, enquanto em português é a mesma palavra e a gente analisa de acordo com o contexto. Então, por exemplo, repetindo, quando eu falo que estou vendo algo de longe, se usa uma palavra. Quando eu falo que estou vendo algo de perto, literalmente, claramente, se usa outra palavra. Agora, quando eu quero me expressar que estou vendo algo, porém não é a realidade, mas é uma visão. Por exemplo, quando Jesus fala, quem vê a mim, vê o Pai. Nós olhamos para Jesus e vemos a figura do Pai, e não literalmente o Pai. Porque literalmente nós só vamos ver o Pai quando nós estivermos com o nosso corpo de glória na presença dele. E neste texto em questão, quando Jesus fala até que vejam, esse verbo ver, contido no texto grego, é o mesmo verbo utilizado para ver as coisas de forma figurada. E agora vocês vão entender que esse ver aqui é figurado baseado no contexto, baseado a resposta está no próprio contexto da palavra de Deus. Coloquei um vídeo anterior a este que eu explico que anteriormente a Bíblia não tinha capítulo nem versículos, era um único texto. Hoje nós temos os capítulos e versículos para nos localizarmos melhor nos assuntos que nós queremos tratar. Então, imagine que todo este Evangelho de Mateus era um livro único, sem divisão de capítulos e nem versículos. O que acontece quando você lê imaginando não ter essas divisões? Vamos lá, só que eu vou começar aqui do verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um
conforme as suas obras. Em verdade lhes digo, dos que aqui se encontram, existe alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Capítulo 17, verso 1. Aqui é uma divisão de capítulos e inicia-se um novo assunto. Porém, no livro original de Mateus não tem essa divisão. Então, quando você finaliza o verso 28, você tem que continuar a leitura no 1, como um único livro, um único texto, uma única carta, uma única epístola. Vou voltar ao 28, continuando diretamente no verso 1. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existe alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Vou parar por aqui, para não ficar muito longo a leitura. Então Jesus dá uma indicação que alguns não morreriam sem antes vê-lo em glória e vindo do seu reino. Porém, o verbo ver não é um verbo ver literal, mas é uma visão figurada. E é engraçado que o próprio Mateus continua 6 dias depois, ou seja, ele fala algo que iria se cumprir, porém ele explica o cumprimento. Então, como que esses discípulos não morreram, mas viram a glória de Jesus na transfiguração? Quando Jesus se transfigura, apresentando para eles toda a sua glória. Esta visão que apenas 3 dos seus discípulos tiveram foi uma demonstração do Senhor Jesus vindo na sua glória para estabelecer o seu reino. Tanto que vocês, ao ler, por exemplo, o capítulo 9 do verso 17, Jesus vai dizer assim: ao descerem do monte, lhes ordenou, não conte a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. A palavra viram, em outras traduções, vai falar, não conte a ninguém a visão. Este verbo viram aqui é o mesmo verbo que Jesus prometeu no 28 do capítulo 16, que eles iriam ver Jesus em glória. Então, quando Jesus faz uma promessa, ele faz uma promessa deles terem uma visão em sentido a figura da realidade. Tanto que é o mesmo verbo que aparece para que eles não contassem a ninguém aquela visão até que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Então, como que isso se cumpriu? Se cumpriu através da visão no Monte da Transfiguração. E também ela se completa em João também, em Apocalipse. Tanto que quando você vai ver, quando ele recebe a revelação das últimas coisas, inclusive da volta de Jesus, ele tem uma visão semelhante a respeito da transfiguração de Jesus, que o seu rosto brilhava como o sol. Aí você lê, quando, por exemplo, Apocalipse, no capítulo 1, e no verso 16 do capítulo 1, na parte B do texto, você vai ver a mesma coisa, dizendo assim: e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. É Jesus em glória. É a figura de Jesus vindo em glória para estabelecer o seu reino, que acontecerá no futuro. Então, alguns dos discípulos de Jesus, de fato, não morreram sem ter a visão do Senhor vindo em glória. Porém, eles tiveram acesso à visão daquilo que iria para nós, do que vai ainda acontecer no futuro. Então, espero ter colaborado com vocês respondendo
este tema e este assunto.